Olá a todos, estamos no Val d'Aran, nos Pirineus, na povoação de Garós, que, segundo os últimos estudos arqueológicos feitos, remonta pelo menos ao período paleocristão. No entanto, a nossa história remonta-me um bocadinho antes, remonta ao período das invasões romanas. Todo o Val d'Aran é coberto de lendas e mitos, mas algumas dessas lendas dizem as pessoas que não são propriamente lendas, porque encontraram vestígios que, vamos dizer, que comprovam aquilo que eles dizem, que é o caso do famoso gigante desta zona. À semelhança das lendas do País Basco, que nos fala do bondoso gigante Basarraun, Mandrónios, o gigante aqui deste vale, era igualmente bondoso. Porém, atravessámos um período em que o cristianismo entra nestas aldeias, nestes lugares, e a história acaba por mudar um bocadinho, ou seja, já não temos um senhor dos bosques, apesar de ser, à semelhança do Basarraun, de ser alguém que protege as pessoas e que de alguma forma está no trilho da antiga transumância, portanto está ligado aos pastores e aos agricultores, portanto tem resquícios da história da criatura, vamos a ver assim um bocadinho mais ligado àquilo que eu chamo muitas vezes das criaturas mágicas, independentemente de serem reais ou não, mas já vai um pouco mais de encontro à história do Basarraun. E aqui em Garós temos o final da sua história. Antes disso, vamos então conhecer a cova deste gigante. No Val d'Aran, junto à aldeia de Betlan, existe uma cova ou uma gruta na qual os habitantes locais acreditam que terá vivido Mandrónio e eventualmente terá sido também ali que ele terá nascido. Estamos ao pé da suposta cova de Mandrónios. Vamos recuar cerca de 2000 anos atrás, portanto ao período das invasões romanas, e antes de o Império conseguir toda esta zona dos Pirineus, onde nós estamos, ao pé de Garós. Temos também a história aqui de outro gigante. Ora, este gigante era supostamente, portanto, era chamado gigante porque tinha cerca de 3 metros de altura. Não há descrições acerca dele, só se diz que ele vivia numa cova e que ajudava os pastores e os agricultores, principalmente de todos os criminosos e de todos os invasores, neste caso como o exército romano.
e que sempre que estas pequenas povoações aqui na zona, comunidades, neste caso o período celta ibérico, eram atacadas, ele atacava os seus inimigos e acabava por proteger a população. Entretanto, ele terá casado com alguém de uma das aldeias aqui perto, e terá trazido a mulher para aqui, terá-se juntado com ela, porque a história depois, visto que estamos num período que atravessa depois posteriormente o século IV, V, o período paleocristão, a história já é um bocadinho mais embelezada. Ele terá casado, terá tido uma filha, e os romanos, que não estavam conseguindo conquistar esta zona, decidiram, um dia que ele não estava aqui na cova, que a única forma de o combaterem era agarrando a mulher e a filha, com o intuito de ele depois lá ir ao acampamento deles e eles o agarrarem. Mas não foi nada disso que aconteceu, e iremos ver então um bocadinho mais à frente. Toda esta região sofreu uma enorme influência do cristianismo, tendo muito provavelmente a história sido alterada para se ajustar às crenças desse período. À semelhança de outros gigantes dos Pirineus, como o Basarraún, do País Basco, também Mandrónios terá vivido numa gruta. Porém, nós não temos a certeza da sua história, assim como não temos a certeza de como ele seria realmente. Apenas sabemos que teria cerca de 3 metros. Outra das alterações que terá sido feita, eventualmente cerca do século IV, V, será a história da tal aranesa que se apaixonou por ele. A Igreja, como é óbvio, diz que se terão casado. No entanto, a lenda, quando vamos um bocadinho mais atrás, portanto, que ainda estamos na parte da lenda, que ainda não se acredita que ele terá existido, diz que essa jovem se apaixonou pelo gigante e que simplesmente pegou nas suas coisas e foi viver com ele para a sua gruta, onde terão tido uma filha. Após terem levado os romanos, a legião romana, a sua mulher e a sua filha, Mandrónios ficou completamente desorientado e furioso e decidiu, claro, ir buscá-las. Como era um gigante, alguém com uma força imensa, nada o poderia conter, e o que aconteceu aos romanos foi precisamente isso. Ele foi ao acampamento, recuperou a mulher e recuperou a filha e dizimou o acampamento todo, dizendo posteriormente as pessoas desta localidade, principalmente de Garós, que ele terá enviado as orelhas dos legionários para o imperador como um suposto aviso para não voltarem aqui a atacar as pessoas. Seja como for, esta história poderia ter um final feliz se não fossem os aldeões começarem a ter medo do próprio gigante. E então aqui a lenda muda um bocadinho. Há várias versões, uma das versões é que ele viveu feliz para sempre na cova, mas depois há uma versão que nos faz um bocadinho mais sentido por causa da descoberta que foi feita no início do século XX, aqui perto, terá sido numa destas terras agrícolas aqui, sendo que existe uma estação arqueológica paleocristã também, que está ainda, como eu disse há pouco, está a ser estudada, as suas ossadas, portanto poderá ter sido na mesma zona. Terá sido descoberto um corpo, as ossadas de alguém com cerca de 3 metros, muito grande. Mas então, essa história, a última história, diz que as pessoas, como ficaram com tanto medo, decidiram matá-lo,
porque não fosse ele se virar contra elas. E então, supostamente, o nosso gigante acedeu a que isso acontecesse, disse à filha para aceitar um dos pretendentes, aquele que ela realmente gostasse, porque o pai, ele iria partir, e disse aos seus assassinos que fizessem uma cova bem funda, um buraco bem fundo, onde ele se terá colocado e onde terá levado uma paulada na cabeça que o terá eventualmente morto. E depois o que acontece então no início do século XX, existem relatos então de um agricultor aqui em Garós, já não onde era a cova, ter encontrado então o dito corpo do gigante, desse gigante, terem tirado o crânio e terem colocado o crânio aqui na torre desta igreja de Garós, onde terá ficado durante uns anos, e esse crânio seria usado como uma espécie de proteção para os mais novos, se lhe tocassem iriam ter saúde, iriam ser fortes como o gigante, portanto algo que já vem muito das crenças populares. Portanto há aqui uma mistura na história do nosso gigante com a história de outros gigantes aqui nos Pirineus, e não só, que há pelo mundo fora. Se é verdade ou não, aqui as pessoas não dizem que é uma lenda, dizem sim que ele existiu, que terá sido sempre uma pessoa, portanto um ser muito bondoso. Lá está, mais uma vez, a única descrição que existe é que ele tinha cerca de 3 metros. Não podemos confirmar isso porque estiveram aqui as ossadas no início do século XX durante uns anos e de repente desapareceram. Desapareceu o crânio, desapareceu o corpo. Ninguém faz ideia de onde é que está. Portanto, não podemos sequer confirmar se seria, eventualmente, não é, como as histórias do Bazarrão, se seria humano ou se seria mais como o nosso Senhor dos Bosques. Existem muitas histórias de gigantes nos Pirineus. A questão aqui é que nem todas essas histórias estão ligadas a lendas e mitos. Muitas delas tratam-se mesmo de relatos de pessoas que os viram. Pessoas essas que os viram, inclusive, no século XX. Não há tanto tempo assim.